Olá, bom dia! Sextou e nós estamos onde? Estamos juntos aqui no Thanks God Every Day, né? Mais uma manhã, levando os nossos pensamentos, nosso coração, as coisas do alto, as coisas que realmente importam, as coisas que vão ficar para sempre, né? Então vamos lá na leitura da palavra de hoje, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Que seja a vossa bondade conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, uma dica poderosa aí, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, bom dia, minha amiga, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Bom dia, bom dia. Eu estava ali agora me preparando, né, para vir para cá, para falar um pouquinho com vocês, para dividir esse tempo aqui com vocês. Estava ali tomando um banho e pensando, né? Na verdade, o meu banho, ele é um banho diferente. É o momento que eu mais falo com Deus, é um momento de intimidade, né? Que é o momento que tá só eu e ele ali, né, no conforto, né, do banho, um banhozinho quente. E aí é onde a gente conversa muito. E Deus me mostrava uma coisa muito poderosa, sabe? Que é bom pra mim e pra você. A necessidade que Deus tem de fazer a gente mudar de fase. Então, às vezes a gente, o ser humano, ele tem um pouco assim o hábito de se conformar. Quando a gente chegou num nível que a gente está melhor naquela determinada área, melhor do que outras pessoas, a tendência é a gente se conformar. Por exemplo, no meio de um tempo de tantos divórcios, de tantas famílias divididas, e aí se você tem sua família organizada, equilibrada, né, dentro de uma estrutura, né, ali de um pai e mãe e os filhos, e aí você fala assim, nossa, tô melhor que muita gente, né? Quantas pessoas nem se casaram ou casaram e não tem a pessoa junto mais, já separou, ou quantas famílias, né, destruídas aí, que é tão comum, infelizmente, no dia de hoje. Aí você pode olhar para a sua família e falar, nossa, eu tô ótima, né, nessa área aqui, eu tô muito bem, né, e Deus falava comigo o contrário, né, Deus falava comigo ali agora o contrário, não é que não tá bom, glória a Deus, está ótimo, mas Deus te chama para outra fase. Então em tudo na vida Deus te chama e me chama para outra fase. Nós temos que estar atentos para ouvir a voz dele e perguntar para ele poder responder. Senhor, qual é o código para a próxima fase? Então não importa qual a área que você já está bem, se é a área financeira, se é a área dos relacionamentos, casamento, se é a área de educação de filhos. Por exemplo, eu estou numa fase muito confortável, né? Em relação aos filhos, porque a minha caçula está com 21 anos. Então eu tô com uma mãe de 21 anos, minha segunda filha tem 24 e a que tá grávida agora, e a mais velha tá com 30. Então eu tô numa fase muito confortável em relação à criação de filhos. Né? Melhor do que muitos que estão aí na luta, né? Das crianças adolescentes ou das crianças mesmo, né? Mas não importa, não cheguei no final. Né? Então eu estou numa fase bacana da educação das minhas filhas, porque estão todas adultas, responsáveis, já criando família, mas a pergunta sempre para Deus é, Deus, dentro dessa realidade, que já é uma bênção, qual é a próxima fase? E na espiritualidade não é diferente, né? Então, claro, se nós estamos aqui falando das coisas do alto, se nós já temos uma rotina de oração, de comunhão com Deus, se a gente já busca a Deus todos os dias, a pergunta sempre vai ser, Deus, qual é a próxima fase? Qual é o código, né? Na verdade não é nem qual é a próxima fase, Deus vai te levar para a próxima fase. Qual é o código para a próxima fase? O que eu tenho que responder? Qual é a resposta certa? Que o código na verdade é isso, né? O código é a resposta certa para você ir para a próxima fase.
né? Eu nunca fui muito de joguinho, esses joguinhos que o pessoal gosta muito, joguinho de celular, essas coisas, não gosto muito, mas a gente entende um pouco só de ver os outros jogando, né? Então as pessoas, quando elas estão ali envolvidas nos jogos ali da internet ou do celular, eu sei que tem a próxima fase e você tem que saber alguma coisa que você não sabia para você ir para a próxima fase, né? Dos joguinhos. No jogo da vida é a mesma coisa. Em todas as áreas que nós temos, que seja a área física, né? Às vezes as pessoas me veem, eu no peso ideal, fiz 50 anos agora, tô no meu peso ideal, né? E aí as pessoas falam assim, André, mas tipo, você não relaxa, você já tá no seu peso ideal, tá cheio de saúde. Não, mas tem uma próxima fase. Qual é a próxima fase, né? Então tem um próximo nível que eu preciso ir. Então tudo na vida tem um próximo nível, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, na educação dos filhos, no relacionamento conjugal, na vida física, né, na saúde física, na vida espiritual, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, existe a próxima fase. E deseja a próxima fase, porque se a gente chegar no final, tá na hora de ver Jesus, né? Então terminou nossa fase aqui, nós vamos ter que ir pro andar de cima. Então se você não tá querendo ir logo, se você quer ir para a glória, mas pode esperar um pouquinho mais, então é importante que a gente descubra, então, qual é o próximo nível, qual é o código para ir para o próximo nível nesse jogo, que pode ser o jogo da espiritualidade, o jogo da família, qualquer jogo que seja, né? Então, hoje, nessa semana, nós falamos sobre ansiedade. E eu contei pra vocês, eu acho que foi nessa semana mesmo, como que eu já fui vítima, refém, presa na ansiedade. Eu contei pra vocês, né? Acho que foi segunda-feira que eu dei o meu depoimento. Eu era uma pessoa, eu tinha distúrbio da ansiedade. O distúrbio da ansiedade é quando a ansiedade ela se torna patológica, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já infelizmente passaram por isso, alguém pede vocês. É quando você, por exemplo, eu tô aqui gravando a live com vocês aqui, agora nós estamos conversando, tá gostoso, eu tenho que entregar uns produtos hoje às 11 da manhã, então de agora até 11 da manhã tem um tempo muito grande, não tem nenhum tipo de correria, mas quando a gente está no distúrbio da ansiedade, ou seja, quando nós estamos nessa patologia, uma doença, você começa a sofrer por um compromisso como esse, que não tem absolutamente nenhum desafio, é só pegar os produtos e entregar no horário certo, e aí você começa a sofrer, dá para suar frio, acelera o coração por causa de um compromisso corriqueiro. Isso aí é a doença da ansiedade, né? Eu vivi isso e eu me libertei disso. Depois eu passei para um outro nível de me preocupar com coisas importantes, de viver ansiosa, né? Mas Deus tratou isso comigo também. E hoje eu posso dizer que eu estou num descanso bem interessante, né? É quando você confia. Só que essa semana Deus falou comigo também que existe um outro nível. E Ele está trabalhando comigo nisso, né? E qual é o nível, né, que Ele me chamou agora? Qual é o código desse novo nível? É chamado de confiança absoluta. Absoluta é tudo. É 100%. É total, né? Bem desafiador, pra mim é bem desafiador, acho que você também seria, né? A confiança absoluta é aquela história de dormir no barco durante a tempestade, é dormir mesmo, tá? Dormir no barco durante a tempestade. Esse é o código, né, para a próxima fase. Então, qual é o código, né? Pergunte isso para Deus. Qual é o código para a sua próxima fase? Nunca compare a sua fase com a fase do vizinho, do coleguinha. Nunca faça isso, né? Então, nós nunca devemos misturar as nossas histórias. Então, você está vivendo a sua história com as suas fases. Se eu colocar a minha vida se comparando com a sua, vai ter algumas áreas da sua vida que você está em fases mais avançadas e eu em menos. Mas se a gente comparar uma outra área, pode ser que eu esteja mais evoluída, mais avançada, em níveis maiores e você em menos. Então vamos combinar de ninguém comparar nada com ninguém? Que é muito mais interessante, né? Então Deus está tratando com você as suas próprias fases e Ele trata comigo as minhas próprias fases. Então a gente não se compara, porque cada um de nós está numa história diferente. E o mais importante é a minha história com Deus nessa evolução de fase em fase. E não eu ser melhor do que ninguém ou ser pior do que ninguém, né? Então em relação a ansiedade, né, que é tão comum nesse tempo. Obrigada pelos coraçõezinhos. É muito bom, né? Os corações é muito bom. É muito bom receber os corações e é muito bom porque o Instagram entrega para mais gente. Obrigada. Então, se você coloca isso diante de Deus em qualquer área da vida e pergunta qual é o código para a próxima fase,
Você vai receber essa resposta, porque Deus se importa com você e com a sua fase. Ele se importa com a sua evolução. Então você vai receber essa informação. E esse texto que nós estamos trabalhando essa semana, que hoje é o último dia, né, do Thanks God, segunda a sexta-feira, então hoje é o último dia da semana para nós no Thanks God. E então esse texto de Filipenses 4:4 dá para a gente debruçar em cima dele, dá para retirar muita informação, muito sem comparações, exatamente, sem comparações, Kelly. Então nós podemos debruçar em cima dessa palavra e realmente extrair dessa palavra tanto código precioso. Filipenses 4, de 4-8, porque ali ele faz advertências, ali ele dá todos os códigos, ele ensina como fazer, e ele fala: não vos inquieteis com nada. Não vos inquieteis com nada, né? Então, o que seria, comparando com isso, o natural? Vamos dizer o natural, e depois nós vamos dizer o natural de Deus, que a gente chama de sobrenatural, né? É viver no sobrenatural. Mas o natural do ser humano, da carne mesmo, assim, do que nós somos de verdade, né? Dessa natureza nossa caída. O que é o natural? Inquietar. É deixar os pensamentos, sabe, os pensamentos borbulhando? Muitos pensamentos, muita informação, muita preocupação. E você olha para o futuro e você não sabe o que vai acontecer, especialmente nesse tempo agora, né? E aí, essa semana mesmo a gente teve uma experiência, minha filha grávida, vai vacinar, não vai vacinar, depois teve aquele problema todo com quem vacinou. Então, assim, tudo isso traz para nós naturalmente muita ansiedade. Né? Muitos pensamentos, e se acontecer aquilo, e se não der certo tal coisa, e se eu chegar em tal ponto, e se. Então é natural que tudo isso venha como um monte de bolhas que fica dentro de nós, nos tirando a paz. Isso aí seria natural, é o que a gente chama de cabeça quente. Quem já passou por isso? Eu tô com minha cabeça quente. Ou então alguém fala: não, fulano tá com a cabeça quente. O que seria essa cabeça quente? É esse tanto de informação, esse tanto de pensamento, essa imaginação negativa, na verdade, que é muito natural da nossa carne, que vem para nossa cabeça e fica borbulhando e fica tirando de nós a paz. Então seria natural. Mas o que é o natural de Deus, que a gente chama de sobrenatural? É o não vos inquietar com nada. Isso aí não está em mim ou em você fazer, mas eu me esforço e Deus faz. Eu me esforço em descansar, eu me esforço em confiar, eu não esforço em não preocupar, não. Eu me esforço em descansar em Deus, eu me esforço em confiar naquele que é o alfa e ômega, é o início e o fim, aquele que já conhece o final da história. Ele que está dizendo, não, através da boca de Paulo, né? Não vos inquieteis com nada. Né? Tá muito difícil, não inquietar nesse tempo de tanta angústia, mas então Paulo vai falar: então eu vou dar uma forcinha para vocês. Primeiro fala: não vos inquieteis. Não, tá difícil demais de não inquietar, de não ter preocupação. Então anota, né, Paulo falando com a gente, anota aí que tem o jeito de não inquietar com nada. Não é assim só naturalmente, não, tem o jeito. Então o que é, como é que é o jeito, né? É através de uma rotina de intimidade com aquele que tem o mundo nas mãos. Tem alguém, né? Uma pessoa que tem todo o controle de todas as coisas, que estava desde antes do início e vai estar até o final. Ele tem o controle de tudo. Então, se ele tem o controle de tudo, é ali está o segredo. É ali que está o endereço certo. Rotina de intimidade, né? Porque Paulo fala isso, se não sou eu que estou falando, é Paulo que fala. Entregue a Deus em súplicas, em ação de graças, né? O que é ação de graças? Gratidão no coração, porque enquanto tem algumas coisas que estão me preocupando, mas tem outras paralelas com isso que são dignas de ação de graças. Então eu falo isso com Deus, eu abro minha boca e eu falo. Enquanto existem algumas preocupações, algumas angústias, algumas ansiedades, por outro lado, nessa mesma história, eu encontro os motivos para falar com Deus: gratidão, Senhor, obrigada, meu Deus, isso tá bom, isso tá legal, isso já aconteceu, isso tá funcionando, enquanto as outras coisas eu levo em súplica. Então não terminou a história que está me angustiando, mas eu já tenho gratidão e eu já tenho também súplicas, né? E essa é a receita que Paulo
escreve nesses versículos para nós, né? Em tudo entregue a Deus, em súplicas, em ação de graças, em petições, né? Pode pedir, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: se você tivesse certeza absoluta que Deus te ama e que Ele pode todas as coisas, o que você pediria? Essa pergunta ela é provocativa, né? O que você pediria se você tivesse certeza? Não, André, mas eu tenho certeza. Mas você não pediu ainda, né? Então por que você achou ainda que não ia acontecer se você tem certeza que Ele pode tudo e te ama com amor eterno, né? Então é uma provocação isso aí para nós, né? Então nós precisamos então nos posicionar. E como é que nós nos posicionamos, né? Nós nos posicionamos confiando e colocando uma gerência em nossos pensamentos. Então naturalmente os pensamentos eles vêm como bolhas pipocando e tirando de nós essa paz, naturalmente. Mas eu então me posiciono, como eu falei ontem, né, que o Jim Rohn citou, colocando um guarda na porta dos meus pensamentos. Sim, tá, eu tô cheio de preocupação, cheio de coisa. Não, mas peraí, eu vou colocar um guarda aqui e não é qualquer pensamento que vai entrar aqui agora, não. Então eu estou gerenciando os meus pensamentos, né? Gente, a ansiedade, a falta de paz adoece as pessoas. Eu posso falar com vocês, como eu falei no início aqui, né, de experiência própria. Não tem nada pior nesse tempo hoje do que a tal da ansiedade e a falta de paz. Nunca em tempo algum, para mim e para você na nossa vida, foi tão importante esse versículo, essa frase: a paz que excede todo entendimento. Nunca foi tão importante para nós, no meio de tanta incerteza, de tanta insegurança na área da saúde, das famílias, na área financeira, tantas coisas acontecendo. Nunca foi tão importante. Mas a promessa que foi feita lá atrás, na palavra, hoje ela vale a mesma palavra. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu e o seu coração em Cristo Jesus. Vamos ruminar nessa palavra. Vamos nos debruçar em cima dessa palavra. Pega Filipenses 4, de 4 a 8 e rumina. E declara, e vive isso. E se não estiver chegando no seu coração, nesse tamanho todo que tem essa palavra, fala com quem pode corrigir isso. Deus, eu tô lendo aqui, mas eu vou falar a verdade, não tá no meu coração, não tá entrando, não tô entendendo, não tô sentindo. Eu falo essa palavra aqui, mas a minha angústia tá muito grande. Me ajuda, porque Ele prometeu mandar para mim e para você o Consolador. É o Espírito Santo que nos convence de dentro para fora. Você faz a ação de fora para dentro. Você pega a palavra, você rumina a palavra, você declara a palavra, mas você não é capaz de fazer ela ser verdade no seu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, é dele esse papel. Se você pede ele, fala: Deus, eu tô entendendo, mas eu não tô sentindo. Eu tô lendo, mas não é verdade dentro de mim, porque eu fecho essa Bíblia aqui e a angústia toma conta do meu ser. Vem em meu socorro. E o Espírito Santo de Deus é que vem fazendo o trabalho de dentro para fora e transformando a minha vida e a sua vida num testemunho de que a paz de Deus, ela é capaz de nos inundar acima de qualquer entendimento. É essa que é a promessa para mim e para você, para hoje, nessa sexta-feira. Sextou e nós estamos felizes porque sextou, amanhã sábado, domingo, nós somos felizes todos os dias, porque nós temos dentro de nós essa paz que excede todo entendimento. E se não tem ainda, vai ter hoje, em nome de Jesus. Bom fim de semana para você, até segunda-feira, se Deus quiser. Manda essa live para mais pessoas que estão angustiadas, que estão precisando, que merecem ir para outro nível. Merecem ir para outro nível de intimidade com Deus e de vida em plenitude, que foi isso que Ele veio trazer para mim e para você. Deus abençoe a vida de vocês, a minha vida também, e vamos juntos na segunda-feira. Eu espero você às 7 horas da manhã no Thanks God Every Day.